Que horror. Você vai ficar quietinha, né? Tá? Já abriu aí. Deixa o pessoal começar a chegar. Vou botar uma música aqui pra gente ir ouvindo. Vamos lá. Aleluia, Jesus. Sinta a glória, Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem, se as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia. Eu convidar você, meu irmão, meu amigo que está nos ouvindo, para ir se chegando no ambiente de adoração nessa noite, em nome de Jesus. Encha a tua casa com a presença do Espírito Santo de Deus. Convida Ele para mexer nas estruturas da sua casa nesse momento, em nome de Jesus. E sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, aleluia. Que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Só não quero perder tua presença, tua presença. Que eu mais quero, Jesus. É o meu remédio, Jesus. Tua presença, tua presença, Senhor. Santo Deus, amado Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tua presença, Senhor, queremos entronizar nessa hora. Aleluia. Senhor, convidamos a Ti para tomar o primeiro lugar nesse momento que nós vamos ter, Deus amado, de oração, de estudo da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo possa se manifestar, meu Senhor, sobre as nossas vidas neste lugar. Aleluia. E que cada pessoa que
sentar para ouvir a tua palavra, para ver essa live, também possa ser tocada pelo teu Espírito Santo, pela tua presença. Glória a Deus. Senhor, eu quero profetizar que a tua presença seja manifesta em cada família, Senhor, em cada lar, que tivermos a possibilidade, a oportunidade de entrarmos nessa noite, Pai, com a tua palavra, que a tua presença possa se manifestar. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Boa noite, graça e paz. Pastor Estela, hoje eu estou aqui com a minha mãe, com a minha irmã Flávia, para a gente estudar um pouquinho a palavra do Senhor, conhecer um pouquinho mais aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que você possa receber no teu coração um pouco daquilo que Deus tem para dar a nós hoje aqui. Amém? Em nome de Jesus. A gente está uma sequência de estudos, como eu já falei na outra live, falando sobre os profetas menores. Menores não porque tem menos importância, mas porque o conteúdo profético que eles deixam é um conteúdo pequeno, porém de um valor inestimável, tanto profético quanto histórico. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, em nome de Jesus. Amém? Antes da gente começar a falar, eu quero que você vá aí compartilhando com os irmãos da minha igreja, Cidade de Deus. Não sei se já entraram aí, não sei quem já entrou. Mas eu preciso que você ajude a compartilhar aí, tá bom? Em nome de Jesus, ajude a compartilhar. E, em primeiro lugar, irmãos, eu queria orar agora pela nossa irmã Vânia, nosso irmão Gerson. Nossa irmã Vânia ficou debilitada da saúde esses dias atrás, não é nada do coronavírus, é um problema de estômago que ela teve, uma debilidade emocional. Nós vamos estar orando pela vida dela e pelo seu Hélio, paizinho dela que está internado, tem insuficiência respiratória. Nós vamos estar orando por ele, já é um senhor de idade, né? Uma idade bem avançada. E nós vamos estar orando por ele agora, em nome de Jesus, tá bom? Então, que você nos ajude nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar e interceder pela vida, Senhor, da minha irmã Vânia, do meu irmão Gerson, que o Senhor possa estar entrando com providência, Senhor, nesta hora. Também, Senhor, na vida do seu Hélio, que está internado, que o seu Espírito Santo possa estar cuidando daquele homem, naquele hospital. Em nome de Jesus. Também entrego nas tuas mãos, Senhor, a vida do Wellington, da Laurileia, Senhor, da Débora. Toma essa família nas tuas mãos, que o Senhor possa estar cuidando, Pai, em nome de Jesus, e que a tua cura, tua bênção, o teu milagre possa se manifestar sobre eles. Mas que em tudo, Senhor, seja feita a tua vontade, o teu querer. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor, nós oramos. Amém. Amém. E amém. Amém? Quero mandar um beijo também para os meus parentes lá no Espírito Santo, meu primo Vaguinho, sua esposa, seus filhos, que a gente não tem tido contato aí, mas a gente tá bem, tá, Vaguinho? Fica tranquilo, tá tudo bem, tá bom? Em nome de Jesus, fique tranquilo que estamos todos bem aqui, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos começar? Abrindo a sua Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Sofonias. Nós vamos falar um pouquinho desse profeta, desse tempo profético. Sofonias está depois de Abacuque, antes de Ageu. Pastor, tem esse livro na Bíblia? Tem! Você vai achar lá no finalzinho, ok? Sofonias, Ageu, depois vem Zacarias e Malaquias e se encerra o Antigo Testamento. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse livro do profeta Sofonias. Quero pedir que você abra sua Bíblia e vamos começar lendo. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor.
Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele, também juram por Milcom. Os que deixaram de seguir ao Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Até aí, para a gente poder começar. Queridos, um dos atributos de Deus, anote aí, um dos atributos de Deus, além da sua onisciência, onipresença, onipotência, além dele ser amor, dele ser bondade, misericórdia, ele também é justiça. Nosso Deus é um Deus de justiça. Ele é um Deus justo. E o livro de Sofonias vai tratar muito dessa justiça do Senhor. O profeta Sofonias, ele profetizou de 640 a 609 aproximadamente antes de Cristo. Como nós vimos aqui ao ler a genealogia dele, né? Ele tinha começado ali a sua atividade de profeta, né? O seu trabalho profético no período, nos dias especificamente do rei Josias. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso já já. Abrindo um parêntese aqui, para dizer que de todos os profetas menores, que são 12, ele é o único que aparece com genealogia. Para a gente ver que ele vem de uma linhagem de pessoas de corte. Uma linhagem de pessoas que lidavam na parte real do palácio, né? Que eram pessoas lá da corte, de reis e tal. Porque ele era até parente do rei Ezequias. Aqui, vem dizendo aqui da sua linhagem. Então, ele não era uma pessoa simples do povo, como, por exemplo, Abacuque, que nós vimos semana passada, como a gente já viu Amós em outra oportunidade, que era boiadeiro, né? A gente já viu isso em outras oportunidades. Ele, ao contrário dos outros profetas, que vinham do povo, que vinham, às vezes, lá de ser lavrador, que estava naquele contexto ali de mais pobreza, ele não. Sofonias, ele já vem de um berço da realeza, ele já vem conhecendo e participando daquilo que acontecia dentro dos palácios naquela época, ok? Até aí? Muito bem. Esse profeta, ele profetizou em Judá e ao escrever esse livro, por volta desse ano, ele vai do ano 650, 609, ele vai pegar tanto o final de Manassés e seu filho, que foram péssimos reis, tanto vai pegar o início, né, os primeiros 12 anos do profeta, do rei Josias, que foi o melhor rei que Israel conheceu, o melhor rei de toda a história de Israel. O nome Sofonias, eu achei muito interessante isso que eu quero dizer com você. O nome significa o Senhor esconde, ou o Senhor protege. E esse profeta, particularmente, tem esse nome justamente por causa da situação que ele via, porque lá dentro do palácio havia tudo que você pode imaginar de idolatria. Nas cercanias do palácio, nas cercanias da realeza, havia tudo aquilo que você pode imaginar de idolatria, de prostituição cultural, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E ele está dentro daquele contexto. Ele vê o que Manassés, filho de Ezequias, havia feito. Ele vê que aquilo ali, que ele promove a idolatria, promove todas as coisas de ruim que poderiam acontecer. Porém, o tempo vai se passando e Deus levanta Sofonias como voz profética para declarar a ira do Senhor. O que esse livro quer mostrar para nós? Algumas coisas. Primeiro, que os olhos do Senhor estão atentos e que ninguém fica impune à ação de Deus. Não adianta achar que vai ficar
chegar, hein? Um dia a conta vai chegar. E nós vamos ter que prestar contas ao Senhor da nossa vida. Esse livro vai dizer isso. A nação de Israel estava passando por aquilo. O povo do Reino do Norte já havia sido levado cativo pelos assírios. Agora o Reino do Sul, que é Judá, ainda estava respirando ares, ainda estava de pé, ainda que vivia naquele tempo de idolatria. Porém, o Senhor vai usar Sofonias para declarar isso. A partir do versículo 7, você vai encontrar isso. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais, os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os outeiros. Ou seja, o Senhor usa aqui a vida de Sofonias, dá a ele uma palavra para trazer, uma palavra dura, para trazer para Judá, para mostrar para Judá que haveria de acontecer dias difíceis se eles não retomassem a sua posição em santidade. Manassés, irmãos, era um rei tão ruim que ele tinha o hábito de matar aquelas pessoas que ele achava que atrapalhavam o seu governo, cerrando eles ao meio. Ele fazia isso até com alguns profetas. Foi isso também que ele fez com Isaías. Se você for ler o histórico de Isaías, o servo sofredor também, entre aspas, né? O profeta que mais falou sobre a vinda do rei messiânico, você vai encontrar lá na morte de Isaías, possivelmente a forma com que ele morreu. E a forma com que ele morreu foi cerrado ao meio a mando de Manassés. Manassés fazia com que os seus filhos, alguns dos seus filhos, fossem levados ao vale de Inom para serem sacrificados a Moloque, consagrados ao Deus chamado Moloque. Por isso que a gente fala aí, né, que para não chamar a criança de moleque e tal. Por quê? A palavra moleque é uma variação do nome Moloque. Então, quando você fala isso, você está dando brecha aí, né, para esse demônio estar agindo, está atuando aí dentro da sua casa. Então, não chame seu filho de moleque. Seu filho é uma bênção. Seu filho é um presente de Deus. Amém? Amém. Amém. Sofonias, ele vai profetizar um pouco antes de Naum e Abacuque escreverem também os seus livros. E esse livro ele é curtinho. Ele tem 3 capítulos apenas. E ele vai tratar, primeiro, do julgamento de Judá, que está se aproximando. Pessoas ocupadas demais, buscando riquezas e idolatria. Pessoas ocupadas demais, buscando riquezas e idolatria, idolatrando tudo. Te lembra alguma coisa nesses dias? As pessoas que hoje também são gananciosas, que buscam as riquezas para si, não importa os outros, e idolatrando pessoas também. Porque idolatria, queridos, não é só você fazer uma moldura ou uma imagem de escultura, não. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus. Você pode botar o seu marido no pedestal, ou a sua esposa, ou o seu filho, ou a sua mãe, seu pai, seu irmão. Nada disso pode ocupar o primeiro lugar da sua vida. O primeiro lugar é do Senhor. Tudo que ocupa o primeiro lugar na sua vida, isso se torna objeto de idolatria. E isso não agrada ao coração do Senhor. Segunda coisa que vamos ver, as pessoas são incentivadas a buscar a Deus e a confiar e a obedecer os seus mandamentos. Nós vamos encontrar isso lendo esses 3 capítulos. E deu certo. Essa orientação de Sofonias deu certo. Tanto deu certo que Josias, no 12º ano do seu reinado, que ele começou a reinar com 8 anos de idade. Então, 12 anos depois, né, ele começou a empreender uma grande reforma religiosa que mudou a cara da nação de Judá. E ainda vamos encontrar nesse
estudo aqui de Sofonias, o Senhor declarando sentenças sobre algumas nações: Assíria, Amon, Moabe, Filistia e Etiópia. Terceira coisa, nós vamos encontrar aqui também que os orgulhosos judeus, aqueles que eram soberbos, arrogantes, continuaram não ouvindo a voz de Deus. Estavam satisfeitos com aquilo que eles tinham. Porque se eles estavam numa posição boa, estavam com dinheiro, estavam bem, no nada está afetando eles. E a gente vê isso hoje, né, Flávia? Quantas pessoas hoje também são assim? Se está tudo bem comigo, o resto não interessa. Eu vou buscar Deus para quê? Se eu sou muito bem, se eu tenho saúde, se eu tenho dinheiro, se eu tenho tudo da minha casa, para que eu vou buscar? E às vezes Satanás dá tudo isso justamente para prender você naquilo que você gosta, para ficar satisfeito, feliz. Quantas pessoas falam assim: pastora, depois que eu aceitei Jesus, a minha vida desandou. É problema atrás de problema. Sabe por quê, querido? Porque Satanás estava te sustentando para você continuar lá no engano, lá na mentira. Mas quando Deus chega com a verdade, Ele vai liberar a verdade sobre a sua vida. E aí Satanás vai se levantar com fúria e vai mexer, às vezes, na finança, vai mexer, às vezes, na saúde, vai mexer, às vezes, nos relacionamentos. Ou, às vezes, o Senhor vai permitir que todas essas áreas sejam mexidas para testar o nosso coração, para ver aonde é que está o nosso coração. Porque o Senhor diz que não é o dinheiro que é a raiz dos males, mas o amor ao dinheiro, né? O amor, o apego às coisas materiais. O grande problema aqui é que eles pensavam que Deus nunca ia executar uma sentença. Não, em Judá nunca vai acontecer nada, porque aqui em Judá tem a cidade de Jerusalém. Aqui em Judá, lá na cidade de Jerusalém, tem o templo. Então eles usavam o templo como amuleto. Quantas vezes você deixa na sua casa a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que é um amuleto também para você? Ou abrindo no Salmo 23, achando que é um amuleto para você? Ou bota lá no seu carro estampado, adesivo com o Salmo 91, ou com versículos bíblicos, achando que isso é proteção. Proteção só tem quem entra no esconderijo do Altíssimo e que busca a intimidade com Ele, através da sua palavra. Então eles estavam muito seguros naquilo que eles achavam que tinha ao redor deles. Mas um dia a fatura chega. Eu vou repetir, a conta vem. Suas profecias, as profecias de Sofonias, foram dirigidas a Judá, pois o reino do norte já havia sido feito cativo pelos assírios. Sofonias foi contemporâneo de Jeremias e fez discursos veementes contra a idolatria, contra o adultério, a apostasia e obscenidades e imoralidades diversas. Os profetas de Judá haviam se corrompido. Isso está aqui no versículo 4 do capítulo 3. Os seus profetas são levianos, homens perdidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário, violam a lei. Havia ali uma aliança mundana, não tinha santidade e separação. Querido e querida, bote uma coisa na sua cabeça: a igreja foi feita para fazer a diferença e andar na contramão do mundo mesmo. Não é para andar igual. Nós vamos ser perseguidos por aquilo que nós pregamos, e pregamos a palavra de Deus, e pregamos santidade, pregamos algo que o mundo não quer ouvir, que não é agradável, mas que eu e você precisamos viver. Amém? Amém. Eu e você precisamos viver. Os profetas de Judá haviam se corrompido, como nós lemos aqui, se tornando homens obscenos, seus conselheiros enganadores, seus sacerdotes pessoas de má fama e idólatras dos cultos. Especialmente eles faziam a adoração às estrelas. Foi o versículo 5 do capítulo 1 que nós lemos. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele a minha Milcom. O que acontecia aqui especificamente? Que Sofonias está botando dentro da ferida e está apontando, e está mostrando que aqueles homens que deveriam falar só da justiça de Deus iam também para o pináculo
para os mais altos telhados, para consultar os astros, para ver aqui, ó, o exército dos céus. Na sua Bíblia deve estar aí tudo com letra minúscula, né? Exército com E minúsculo e céu com C minúsculo. Por quê? Porque era uma consulta astrológica. E o Senhor não tem parte nesse negócio. De um lado, eles acendiam, vulgarmente falando, uma vela para Deus e outra para o diabo. E quantas vezes as pessoas fazem isso hoje também? Faz a campanha de libertação na igreja, mas não deixa de acender a velazinha com seus santozinho de estimação, né? Para aquele lá que ele acha que pode fazer alguma coisa. E aí, querido, Deus não se agrada disso. Porque ou teu coração é inclinado para ouvir Deus, a dizer o sim ou não, ou espera, ou o teu coração vai se inclinar a buscar aquilo que quer e deseja a tua alma. Então que a tua alma deseje o Senhor e queira o Senhor para sempre. Amém? O versículo 14 do capítulo 1 é muito interessante, porque ele já começa com uma advertência forte. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação. Dia de escuridade e negrume. Dia de nuvens e densas trevas. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará a destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Do versículo 14 ao versículo 17, esses versículos são totalmente apocalípticos. Esses versículos estão falando especificamente da volta de Jesus. Acorda, querido. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Glória a Deus. Você, não sei se você já teve a oportunidade ou a curiosidade de pesquisar na internet quais são as 5 potências mundiais, as mais fortes do mundo. A primeira é os Estados Unidos. A segunda é a China. Eles têm milhares, 600. Eu anotei, tá numa outra, motivo de uma outra live que nós vamos dar daqui para frente. Mas as 5 potências com poder de guerra maiores são os Estados Unidos, em segundo lugar, a China. E esses países estão tendo grandes mortes agora por conta desse vírus. Nada detém a mão de Deus, nada para o poder de Deus. E quando Deus decidia executar a sua justiça de forma plena, só aquele remanescente fiel que estará com o Senhor é que permanecerá salvo. Aqueles que estiverem firmes com o Senhor. Não há para onde correr. Esses textos aqui são escatológicos, são apocalípticos e são reais. Alguns estudiosos vão dizer que parte deles aconteceu com a entrada do Império Babilônico, quando sitiou Judá, quando levou cativo Judá, quando houve deportação do povo israelita, principalmente do povo de Judá. Porém, né, minha filha, não é somente isso. É também algo que futuramente ia acontecer. E nós estamos a poucos quartos de hora do fim. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Domingo agora celebrando a nossa Páscoa de forma inusitada, diferente, mas cheia da presença do Senhor. E se Jesus ressuscitou e venceu a morte, Ele prometeu que vem buscar a sua igreja. E o quarto de hora se aproxima e Ele vem buscar a sua igreja. Amém? Amém. O estado moral da religião naquele tempo era deplorável. E Deus vai usar Sofonias para trazer alinhamento. O rei Josias dá ouvidos ao profeta e empreende uma grande reforma. Como Josias era
conseguir fazer essa reforma, mas ele tinha ajuda ali, acredito que dos seus conselheiros, de alguns parentes próximos, segundo os historiadores nos registros deixam para nós. Vale ressaltar que Sofonias, assim como os demais livros proféticos, também é um livro histórico e relata essa reconstrução e essa mudança no cenário religioso daquela época. Vale informar você, meu irmão, que por conta dessa reforma religiosa que Josias empreendeu, o Senhor segurou a sua ira. O Senhor retardou um pouco aquilo que ele estava por fazer, porque havia um remanescente fiel orando. Muita coisa de ruim não aconteceu ainda em nosso país, porque existe um remanescente fiel, orando, de joelho dobrado, clamando e buscando ao Senhor, tarefa da igreja, e nós não nos cansamos de fazer isso, quer com portas abertas, quer com portas fechadas, quer orando pela live, quer orando nas casas, quer orando ao vivo ou não, mas buscando ao Senhor. Nós temos crido que o Senhor tem suas mãos estendidas sobre a nossa nação, sobre o nosso presidente, sobre o nosso povo, sobre os governadores, sobre os médicos, em nome de Jesus. Amém? Olha como estava o cenário cultural e religioso daquela época. Logo após a morte de Ezequias, eu quero ler para você porque é muito importante. Segunda Reis. Abra sua Bíblia que você vai acompanhar essa leitura aí comigo. Anote aí. Segunda Reis. Não sei quem está entrando na live aí, que eu não estou acompanhando. Mas eu quero ver aqui. Segunda Reis, capítulo 23. Segunda Reis, capítulo 23. Olha para a Rebeca. Tira para ela. Segunda Reis, capítulo 23. Abriu aí na sua casa? Segunda Reis, capítulo 23. Só não sei tirar o... Abaixa o som aqui. É onde que abaixa aqui? Acho que é. Abriu? Segunda Reis, capítulo 23, a partir do versículo 4. Eu quero ler para você entender o que estava acontecendo. Olha bem o que Josias fez. Olha o que Sofonias profetizou, declarou, falou que tinha que haver mudança. Quando Josias tem a total autonomia para começar a empreender uma grande reforma, olha o que o rei Josias fez. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Hilquias e os sacerdotes de segunda ordem e os guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham feito para Baal, ou seja, lá dentro do templo do Senhor, eles começaram a entulhar a casa do Senhor com as coisas que eram de Baal. A idolatria entrando dentro da casa do Senhor. A limpeza começou, foi pela casa do Senhor. Já falei isso da outra vez. A limpeza de Deus começa pela casa dele. Não seja apenas um fruto aparente, seja um fruto verdadeiro, porque a limpeza de Deus começa aí na casa dele. E para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém. Foram instituídos sacerdotes para Baal no meio do povo do Senhor. O povo que foi chamado para ser separado pelo Senhor. Como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos demais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, no qual queimou e reduziu a pó, e lançou sobre as sepulturas do povo. Também derrubou
as casas da prostituição cultural que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Olha o que estava acontecendo. Na casa do Senhor foi instaurado um lugar de prostituição. Olha a violação que estava acontecendo, querido. Olha a violação. Lá no livro de Êxodo você vai encontrar Moisés advertindo o povo para não se contaminarem com os prostitutos e prostitutas cultuais e nem deles aceitassem nenhuma oferta, para não haver a mistura. Deus não se agrada disso de forma alguma. E aí, Manassés havia permitido aquilo, havia permitido que aquela situação acontecesse. Amon, seu filho de Manassés, permitiu que acontecesse isso também. Agora Josias vai começar um tempo de mudança, de transformação na casa do Senhor e no meio do povo do Senhor. A todos os sacerdotes trouxe da cidade de Jerusalém e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Olha, eles não entravam no altar do Senhor, mas eles comiam dos pães asmos junto com os demais. Não se tinha separação. E o Senhor não se agrada disso. A palavra do Senhor lá em Apocalipse diz que aquele que é sujo, suje-se mais ainda. E aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Esse tempo é um tempo de santificação. Cuidado com o que você acessa no seu telefone. Cuidado com o que você acessa no meio da madrugada. Cuidado com o que você vê na sua internet, no seu telefone, na sua casa, na sua Netflix. Cuidado! Não se suje, não ceda a isso. Deus não se agrada. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque, porque estava se tornando um hábito sacrificar os filhos, levar os filhos para o vale de Rinom e serem queimados vivos em consagração a esse Deus chamado Moloque. Olha, irmãos, que coisa terrível estava acontecendo. Mas Deus levantou Josias para mudar aquela história. Amém? Amém. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, e o camareiro, o qual ficava no átrio, e os carros de sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que Manassés fizera nos atos da casa do Senhor. Esmigalhou eles todos, e os tirou dali, e os lançou no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, a mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, que edificou o altar a Astarote, a abominação dos sidônios, e para Quemos, a abominação dos moabitas, e para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar aonde estavam encheu ele de ossos humanos. Ou seja, a limpeza foi plena. Por causa de Josias, o Senhor reteve o castigo de Judá. Por causa da igreja orando, jejuando, buscando, o Senhor tem tido misericórdia do seu povo. Mas isso não significa que o Senhor já não esteja agindo com justiça. Isso é tremendo. Por causa de um homem que ensina a retidão, a santidade e a justiça. Não podemos desprezar o ensino escatológico que há nesse livro. Tem referências em Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 19, e tem referências também no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, e o livro de Isaías, capítulo 22, do versículo 5 ao versículo 22. Mesmo se relacionando com o homem e amando o homem, Deus não se suja com o pecado. Eu vou repetir. Mesmo Deus se relacionando com o homem, amando
o homem. Ele não se suja com o pecado. Ele não tolera o erro, a maldade, a ganância e a prostituição. Não adianta. O dia do Senhor se manifestará. O livro de Sofonias é um livro que trata desse juízo de Deus. Juízo para aquela nação naqueles dias, mas também juízo para esse tempo de agora. O dia do Senhor se manifestará. Há juízo de Deus a partir do capítulo 2 para algumas nações. A nação da Filistia, dos filisteus, a nação de Moabe e de Amon, Etiópia e Assíria. Aqui nós vamos ver que o Senhor já está lançando uma sentença sobre essas nações. Mas não podemos esquecer que há também uma palavra liberada de sentença de Deus para outras nações. Abra comigo. Mateus, capítulo 25. Pode abrir, Flávia. Mateus, capítulo 25. E eu recomendo que você leia em casa, tá bom? Eu sei que é muito bom cantar louvores, adorar a Deus, né? Mas estude a Bíblia. Estude a palavra. É ela que vai te alimentar e te fortalecer. Mateus, capítulo 25. A partir do versículo 31, eu quero ler com você. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Aqui é julgamento de nação. Aqui não é julgamento de pessoas, é julgamento de nações. Aprenda isso, ok? E porá as ovelhas à direita e os cabritos à parte. Ou seja, nações vão para um lado, nações vão para o outro. E o Senhor vai proferir a sua sentença no grande dia do Senhor. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, minha direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Tive fome e me deste de comer, e me destes, tive sede e me deste de beber. Estava nu e fostes me ver. Então perguntarão os judeus: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Ou te ajudar? Em outras traduções. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, sempre que fizeres a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Amém. Aleluia. Sabe o que significa isso? É que muitas nações, aliás, todas as nações serão julgadas por isso aqui. As nações que são ricas, que poderiam ajudar as mais pobres, não fazem isso. Eu louvo a Deus pelo Brasil, sabe por quê? Porque a nossa fronteira está aberta. O exército está lá com um trabalho chamado acolhida. Um trabalho acolhida para acolher os venezuelanos que estão chegando. Até um pastor nosso, pastor Alexandre Brilhante, que é do exército. Um grande beijo, um abraço para você. Meu irmão, tenho muito prazer e muito orgulho de ter trabalhado com você aqui no distrito de Jacarepaguá. Ele estava lá durante 4, 5 meses, trabalhando nessa frente de trabalho aqui, ajudando a acolher esses refugiados que chegavam com fome. A igreja metodista, lá naquele lugar ali, Boa Vista, estava lá ajudando para receber, para acolher essas pessoas, para dar alimento, para dar roupa, as famílias serem acolhidas. Isso aqui, irmãos, é a palavra do Senhor no livro de Mateus. As nações que poderiam ajudar, e o Brasil está ajudando, e eu tenho certeza que por conta disso, Deus está mudando a história do nosso país. Nós somos um país abençoado, sim. Nós somos um país que ajuda outras pessoas a
todo cuidado, com álcool em gel, com máscara, com tudo. Vamos cuidar sim, porque é sério. Mas continuando o texto aqui. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro e não me hospedaste, estava nu e não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não fostes me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Então, quando uma nação que tem condições de abençoar outra nação e não faz isso, ela também está pecando enquanto nação. E ela vai prestar contas ao Senhor, porque assim como Deus declarou uma sentença contra aquelas nações, o Senhor também vai declarar uma sentença contra essas nações que, podendo ajudar, não ajudam, que podendo estender a mão à nação mais humilde ou mais pobre, também não faz. O Senhor vai determinar essa sentença. Isso é Bíblia, é palavra do Senhor. Amém? Nações poderosas que poderiam fazer. E eu louvo a Deus que nós brasileiros podemos fazer. Amém? Segundo Sofonias também, haverá um remanescente fiel. Capítulo 3. Abra sua Bíblia aí, no livro Sofonias, capítulo 3. Então, versículo 9, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Aleluia! O remanescente fiel adorará o Senhor, vai declarar a palavra do Senhor junto com todos, em comum acordo. Haverá aliança, haverá unidade, haverá, um ajudando ao outro, de mão dada com o outro, de comum acordo, como é a vontade do Senhor. Lábios puros, lábios que foram queimados com a brasa viva do altar, lábios que reconhecem a sua pequenez, mas são tocados pelo Senhor. Amém? Amém. Aleluia! Ali o Senhor mostra que há um remanescente fiel. Além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. O Senhor está falando aqui daqueles que estão longe, mas que virão para a sua presença, voltarão da dispersão, ou seja, estavam longe, né? Está falando especificamente de Israel, mas todos ali, voltando, ofertando ao Senhor a sua vida, trazendo sacrifício ao Senhor. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba. Olha aí. E tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte, mas deixarei no meio de ti um povo modesto, humilde, que confia em o nome do Senhor. Aleluia! O Senhor não tem prazer no arrogante. O Senhor não tem prazer no soberbo. O Senhor não tem prazer naquele que acha que já sabe muito ou que sabe o suficiente para tentar menosprezar e humilhar o pequeno. O Senhor tem prazer justamente no modesto, no humilde. Esses que o Senhor vai deixar. Amém? Amém. Eu entendo com essa palavra. Entendemos que nesse tempo, primeiro, é tempo de buscar a Deus com sinceridade. É tempo de se voltar para o Senhor com todo o nosso coração. Mansos e humildes que buscam a justiça de Deus. Continua com a sua Bíblia aberta aí. No versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Aleluia! Esse Deus que eu e você servimos, querido, esse Deus vai cuidar da gente. Amém? O versículo 3 do capítulo 1, se você voltar só um pouquinho, você vai encontrar lá, buscai o Senhor. Vós, todos os mansos da terra,
que cumpreis o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos do dia da ira do Senhor? Deixa eu falar uma coisa para você. A mansidão é o que mesmo? Quem sabe me dizer o que é a mansidão? É o fruto do quê? O fruto do Espírito. É tempo daqueles que têm o Espírito se encherem mais ainda na busca pelo Senhor. Porque o Senhor é muito claro, ó, buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra. A Bíblia fala que o homem mais manso da terra era quem? Moisés. Manso, mais manso da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Nós buscamos a justiça de Deus em tempos de que cada um quer buscar por si só. Sabe quem é que ajuda o mais pobre? É o mais pobre. Não são os ricos que estão dando dinheiro para ajudar, não. É o mais pobre dividindo o que ele tem para ajudar o mais pobre. É o mais humilde, com mais, sensibilidade, orando e buscando ao Senhor. Eu fui para o monte ontem. Eu fui orar ontem no monte. Quantas pessoas clamando, buscando ao Senhor para a nossa nação. Porque é tempo realmente de buscar. É tempo de quebrantamento. É tempo dos mansos invadirem a terra. É tempo dos mansos profetizarem essa palavra do Senhor. É tempo de confiar em Deus, pois Ele não vai desamparar os seus filhos. De maneira alguma, o Senhor vai nos desamparar. É a segunda coisa. E a terceira coisa, é tempo de se alegrar no Senhor. O livro de Sofonias vai nos ensinar isso. Versículo 14. Eu cantei essa música tantas vezes quando eu era adolescente, há um pouquinho tempo atrás. Canta alegremente, ó filho de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Eu quero profetizar isso na tua vida. Se alegre, regozije-se no Senhor. Aleluia. Rejubila, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o teu coração. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que o Senhor vai lançar fora também toda essa corrupção que está sendo aproveitada, articulada nesse tempo para tentar minar a fé daqueles que são fiéis. Todo esse dragão da corrupção, eu quero em nome de Jesus profetizar, declarar que vai cair por terra em nome de Jesus. Porque o pior vírus que pode existir na nossa nação, queridos, não é o corona. É a corrupção, é o roubo desenfreado, é a má índole, é a ganância que tem crescido cada dia mais no seio das pessoas. E eu quero encerrar no versículo 20, que diz assim: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Recebe isso? Amém. Quando o Senhor mudar a minha sorte, mudar a sua sorte diante dos seus olhos. Diante dos seus olhos, aquela palavra que era para jogar no chão, o Senhor muda o cativeiro, muda a sorte. O Senhor muda a sorte na minha vida e na sua vida. Amém? Que o livro do profeta Sofonias faça todo sentido para você agora, nesse tempo que nós temos vivido, em nome de Jesus. Se você tem perguntas, na sua live, na nossa live aí, se você tem perguntas, se você quer fazer algum comentário, bota lá. Eu vou me esforçar para estar respondendo para você. Se você tem alguma pergunta, faça. Mas aproveite a oportunidade para aprender, tá bom? Aproveite essa oportunidade. Minha igreja, Cidade de Deus, aproveita para aprender.
Ouvir canções, adorar ao Senhor através dos louvores é maravilhoso, mas aprender faz toda a diferença. E nós estamos aqui para ensinar os irmãos naquilo que for cabível a nós, no tempo que o Senhor tem nos oportunizado em estar com os irmãos. Amém? Quero dar um beijo na minha igreja linda, que eu amo muito. Amo vocês. Os irmãos que nos acompanham, irmã Nádia, Tânia, Gerson. Mais alguém entrou aí, minha filha? Você conseguiu olhar aí? Irmã Aline, Érica, Luciano, Célia. Os irmãos que entram. Flávia vai falar, vai dar as considerações lá para os irmãos. Amém? Quero estar cumprimentando, graça e paz. Quero estar dando boa noite ao Distrito de Nova Iguaçu, do qual faço parte, da Igreja Congregação Metodista lá em Parque Estoril, pastora Laura, os irmãos. Quero cumprimentá-los, dizer que nesse tempo é um tempo de fortalecimento da parte do Senhor, não só para nós, né? Não só para eles, mas para todos os irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus. Minha mãe. Também quero mandar um grande abraço à minha igrejinha linda do Parque Estoril, os irmãos de lá que eu amo tanto, a irmã Deise, a Jéssica, a pastora Laura. Beijo, amados. Até breve. Quero mandar um beijo para minha amiga linda, escritora. Ai, que coisa chique, gente. Tem uma amiga escritora. Minha irmã linda que eu amo, Ana Cristina, esposa do irmão Paulo. Paulinho! Um beijo grande para esse casal que eu amo muito. Rafael, Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Silvana, ai Silvana, que saudade, que saudade, que saudade. Tá mandando um beijo pra Flávia, um beijo Flávia. Beijo, Silvana, fica na paz, amada. Thaísa, manda um beijo muito grande pro Silvano também, tá? Manda um beijo pra Miguel, pastora tá mandando um beijo pra você, Miguel. Te amo, tá, Silvana? Fala pra ele que eu mandei um beijo pra ele também, tá? Um beijo pra Delaine, pro nosso irmão Mauro, pros nossos irmãos que são autônomos. Olha, nós estamos juntos. Nós sabemos que são dias difíceis, mas estamos orando, pedindo ao Senhor que Ele entre com provisão na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo, um abraço pro meu filho. Não sei se ele vai ver nessa live, quem sabe Deus faz um milagre, né? E ele assiste, um beijo para ele, para Jéssica, para as minhas netas e netos do coração, são 6. Que Deus abençoe poderosamente. E vamos crer, irmãos. Vamos continuar profetizando sobre o caos. Tem um remanescente fiel, e por causa desse remanescente fiel, o Senhor agiu lá em Judá. Por causa do remanescente fiel, o Senhor também estará agindo em nosso país, em nossa nação. Orando pelos nossos governantes, orando pelo nosso país sempre. Claudinha, Dona Cida, Carla, um beijo para vocês. Débora, Rafael, um beijo para vocês. Antonella, um beijo em nome de Jesus. Martinha, minha irmã querida do coração. Eu tenho 3 Martinhas. A Martinha da Cidade de Deus, a Martinha que está lá no sul, né? Lá em... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. A Martinha de Corumbá, a Marta, minha prima, são 4. Quero mandar um beijo para vocês. Amém? Em nome de Jesus. E Deus te abençoe. Fica para a próxima, a outra oportunidade de estudo que nós vamos ter na outra semana, continuando. Será o profeta Ageu. Semana que vem, vamos ministrar sobre o profeta Ageu. Se tiver perguntas, já faz, manda lá pro Messenger, ou se você tiver meu WhatsApp, manda para mim, que eu já vou anotar e vou responder para você, tá bom? Prometo para você, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos encerrar? Senhor, eu quero orar nessa noite, entregando nas tuas mãos, em particular, ó Deus amado, nosso grupo de pastores, nosso corpo pastoral da Igreja Metodista na primeira região, Bispo Paulo Rangel. Quero entregar, Senhor, nas tuas mãos a vida dos SDs, a vida, Senhor, dos pastores, e pedir que o teu Espírito Santo esteja nos ensinando, Senhor, nesse tempo, nos conduzindo. Tem sido dias difíceis, verdade. Tem sido dias, às vezes, tensos.
Às vezes também tristes. Mas nós temos tido oportunidades incríveis que o Senhor tem nos dado. É verdade. De estudar a Tua Palavra com uma outra perspectiva, com outro olhar. De ver, ó Deus amado, o Teu agir na história. De ver o Senhor agindo a favor do Seu povo sempre. Nós somos o Seu povo, Senhor. E o Senhor tem dito a nós que de nada se tem falta aos seus filhos. E eu creio nisso. Amém, glória a Deus. E eu quero profetizar isso. Que os filhos do Senhor, aqueles mansos, aqueles humildes, aqueles que buscam a Deus, como nós aprendemos aqui hoje com o profeta Sofonias, também verão diante dos seus olhos toda sorte ser mudada. Glória a Deus. Quero profetizar, Senhor, que o número de mortos vai começar a reduzir Em nome de Jesus. O número de curados vai começar a aumentar em nome de Jesus. Eu creio, Deus, em nome de Jesus. Deus, eu quero profetizar, Senhor, que toda essa situação de roubalheira, Senhor, de prostituição, de corrupção, que tem sido um câncer em nosso país, vai começar a ser, já começou a ser estancada. Eu creio nisso. E eu creio que o Senhor vai continuar o teu agir sobre a nossa nação. Abençoa as pessoas que já puderam voltar a trabalhar. Sim, Pai, abençoa, guarda, livra, protege, em nome de Jesus. Abençoa aquelas que ainda estão no aguardo da liberação para voltar a trabalhar, Senhor. Em nome de Jesus, visita os hospitais, visita os médicos. Toma nas tuas mãos aqueles que estão ali de frente, enfermeiros. Senhor amado, auxiliar de enfermagem, maqueiros, recepcionistas, pessoas que trabalham na limpeza, na copa. Deus, ajuda essas pessoas. Guarda, Pai, em nome de Jesus. Guarda os mototáxis, os motoboys. Guarda, meu Senhor, os entregadores. Guarda, meu Senhor, os petroleiros. Guarda, meu esposo, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, livra. Oh, Deus amado, protege. Em nome de Jesus, guarda o meu esposo e todos aqueles que trabalham embarcados, oh, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que já perderam seus empregos, Senhor, dá um alento, dá uma porta de escape. Em nome de Jesus, não permita que o desespero, que a depressão, que crises de ansiedade, Senhor, que as enfermidades emocionais ataquem essas pessoas. Não, Senhor, neutraliza essa ação em nome de Jesus e ajuda para que eles possam sobreviver a esse tempo com a Tua presença. Por isso que nós cantamos essa canção, Senhor. Que presença é essa? É a Tua presença. A Tua presença faz toda a diferença. Que a Tua presença seja manifesta, meu Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Deus te abençoe. Quem mandou um abraço? Irmã Suelina, Samuel, um beijo para vocês. Beijo para Cris. Cris, irmã, um beijo, irmã. Suelen, André, Miguel, amém? Beijo grande para vocês também, em nome de Jesus. São famílias especiais, irmãos do nosso coração. Deus abençoe. Vitor, tá? Um beijo para vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.